Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim. Eu sou o Arão Miranda. Hoje nós vamos comentar com vocês as respostas da prova prática trabalhista da OAB do exame 31º, do 31, que foi dia 6 do 12, hoje. As questões da prova da OAB, elas seguem um padrão de respostas, que são respostas curtas, diretas, objetivas, com previsão em lei ou em súmulas. Me parece que depois que a prova foi para a FGV não quer ter problemas com as respostas, então eles seguem realmente um padrão, que é o padrão legal, com base em súmulas ou OJs, para evitar aí discussões e recursos, tá? Então é que faz certo tempo que as questões não são anuladas pela FGV, pelo menos na área trabalhista, tá bom? Então vamos lá, vamos comentar as questões sobre a peça prática. Tem um outro vídeo que, se você quiser, você pode assistir sobre a peça prática envolvendo o exame 31, certo? Eu sei que esse exame foi em particular porque nós tivemos aí um ano quase de postergação para a realização da segunda fase por conta do Covid, e aí muitos colegas se aventuraram a fazer esse exame, tá? Então seguem aqui os comentários envolvendo a prova prática trabalhista. Quanto ao nível da prova, primeiro, que é a dúvida de alguns, a prova não estava muito difícil, tá, gente? A prova eu achei um nível, pelo menos nas perguntas, um nível médio, baixo, tá? Médio para baixo, porque com um bom vademécum e uma boa CLT, com índices bons, você encontrava todas as respostas, tá bom? Então vamos lá, o primeiro caso é aquele do Carlos, que trabalhava abastecendo veículos em postos de gasolina. E aí ele tem uma norma coletiva e o regulamento interno da empresa que prevê o pagamento por meio de cheque feito por clientes, que o trabalhador deve anotar o número da placa, deve anotar a identidade e o número de telefone do cliente. E aí o Carlos simplesmente não fez isso. Ele ingressou com uma ação trabalhista e a ação foi julgada improcedente, depois o recurso ordinário foi julgado procedente. O enunciado era: e aí, o que fazer como advogado da empresa? Bem, advogado da empresa, recurso de revista, né? Artigo 896 da CLT. 896, salvo engano, inciso B, tá? Mas o 896, 896 da CLT era fundamental. Recurso de revista, enfim, o gabarito não exigiu o item B, a linha B, mas seria o ideal, tá bom? Você colocar. Além disso, nós temos uma OJ, que é a OJ 251 da SDI1 e o artigo 7º da Constituição, no seu inciso 26, que prevê justamente a validade da norma coletiva e do regulamento interno, fixando procedimento para que o trabalhador, nesse caso, cumpra. Tá? Então, essa questão já caiu na OAB no passado e caiu de novo, ou seja, a OAB ela tem esse movimento cíclico, né, de perguntar e depois voltar. Então, essa questão particular, essa questão número 1, na minha opinião, fácil, tranquila, porque era recurso de revista, o enunciado já gritava para você, recurso de revista, enfim, não tinha o que discutir. E a questão da OJ 251 também é uma questão bem conhecida na área trabalhista, tá? E aí não precisava de muito, como eu falei para você tendo uma boa CLT, a CLT te ajudaria, bastaria você olhar no índice, eventualmente essa questão que você encontraria, tá? Por isso que você está familiarizado com o índice da CLT também, que você vai levar para a prova. A questão número 2 era a questão da Érica, que ela era empregada nos laticínios Leite Bom Limitada, e ela era auxiliar de estoque. E aí ela pede demissão e depois descobre que está grávida. Pessoal, essa questão, recentemente, há uma semana atrás, o TST estava decidindo justamente pela falta de estabilidade numa situação dessa. A trabalhadora não tem estabilidade porque ela pediu demissão. É a interpretação do artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, e ela não tem estabilidade, tá? O TST acabou de decidir isso por uma das turmas dessa forma, então é um posicionamento que vem sendo majoritário aí e não se aplica a súmula 244. Eu vi alguns colegas mencionando a súmula 244, não se aplica no caso, tá bom? O contrato se encerrou a pedido da trabalhadora, ela perde a estabilidade. Ninguém é obrigado a trabalhar, ela pediu demissão, perdeu a estabilidade. Olha, e tem também a questão da prescrição intercorrente, né?
Artigo 11A da CLT, quando o processo ficar parado por mais de 2 anos pela inércia do trabalhador ou da trabalhadora, haverá prescrição intercorrente. Então, nesse caso também, tinha que falar da prescrição intercorrente. Essa pergunta de natureza média, porque você tinha que conhecer recentemente o posicionamento do TST, mas eu acho que o tema é corrente, e a questão da prescrição intercorrente, que também é bem debatido depois da reforma trabalhista. A questão número 3 era a questão do Reginaldo. O Reginaldo ele era operador de telemarketing, e aí ele foi contratado, mas permaneceu em home office, que é uma questão bem atual, né? E em janeiro de 2020 ele pediu demissão. E aí ele queria justamente saber das horas extras trabalhadas em home office. Ora, como eu falei para vocês, a prova da OAB mantém um padrão da legalidade. E essa questão está resolvida no artigo 62, inciso 3 da CLT, que não dá direito à hora extra ao teletrabalhador. Então, o teletrabalhador não tem direito à hora extra, artigo 62, inciso 3. Se você está no concurso da magistratura, MPT, aí você tem como conversar, dialogar diferente com a prova. Mas aqui, para a OAB, é legalidade pura. 62, inciso 3, não tem direito à hora extra, certo? E além disso, diante de uma omissão, caberia o quê? Embargos de declaração, tá bom? Então, embargos de declaração 897A da CLT. Essa questão B da 3 poderia ensejar um pouco de dúvida, porque eu vi alguns candidatos falando, caberia recurso ordinário. O problema só é que o enunciado não fala o prazo, né? E ele menciona nitidamente a questão da omissão do juiz. A palavra omissão aparece ali. Então apareceu a omissão, estava chamando embargos de declaração, tá bom? Essa era a dica da prova. E a questão 4, então, é a do Roberto, né, que trabalhava na indústria de cigarros. Novamente uma questão que já caiu na OAB, caiu umas 3, 4 vezes já no passado. Ele recebia o salário mensal e 50 pacotes de cigarro. Ora, e além disso ocorreu também um problema na contestação, ocorreu um problema na audiência, porque o preposto da reclamada não compareceu. A questão do preposto está no parágrafo 5º do 844 da CLT, que a ausência do preposto não é o único elemento que permite o juiz decretar a revelia e a confissão plena, tá? Então o juiz pode considerar outros documentos do processo quando o advogado da empresa está presente e apresenta contestação com outros documentos, que foi o que aconteceu aqui. Então, nesse caso, a contestação deveria sim ser apresentada e aceita, bem como os documentos apresentados, tá bom? E a resposta está no 844, parágrafo 5º. A questão dos cigarros e da integração, isso já está na súmula 367. Era uma OJ, virou súmula. Então, súmula 367, inciso 2 dessa súmula, prevê justamente que não é possível o pagamento de salário com bens nocivos à saúde. No caso, cigarro, bebidas alcoólicas ou que causem dependência química, não podem servir para pagamento do salário. Então, gente, como eu falei, as questões envolvendo o direito material da prova estavam com o cunho fácil, porque eram questões que já caíram em exames da OAB, então vale a dica sempre para a questão trabalhista, faça a maior quantidade de provas anteriores, tá? As questões são cíclicas, respostas curtas, diretas, e as questões processuais ensejavam aí realmente que o candidato tivesse uma noção atualizada da CLT após a reforma trabalhista de 2017. Mas era uma prova tranquila, dava para fazer, respostas curtas e diretas. Muito bem, espero que você tenha ido bem. Não foi? Siga as nossas dicas aqui, conte comigo, estou sempre à sua disposição. Forte abraço a todos, até a próxima, gente. Tchau, tchau.